Fala, rapaziada. Finalizamos uma live agora falando aí nosso pós-jogo, análise pós-jogo, né? Passamos aqui a coletiva do Thiago Nunes. Eu queria falar um pouquinho para vocês, né, sobre a minha opinião do jogo de ontem, sobre o momento atual e algumas situações, tá? Então vamos lá. Pergunta que eu fiz, te pergunto, convenceu, né? Ficou convencido daí com a atuação do Botafogo ontem? O Botafogo venceu, né, o Madureira jogando em casa, estreia do Campeonato Carioca 2024, né? E que, assim, na minha opinião, estava no estádio, no setor de imprensa. O que deu para a gente perceber, né, foi primeiro, né, a escalação do Thiago Nunes, né? Ele entrou aí né, com três zagueiros, né? Colocou o Vitor Sá de ala direito, o que não me agrada. Vamos falar disso daqui a pouco, tá? Mas o Botafogo começou até jogando bem, tá? Acho que o Botafogo jogou aí 10, 15 minutos, tá? Acho que o Botafogo jogou bem até a parada técnica para tomar uma água, né? Então o futebol acabou ficando na água. Depois disso, o Botafogo, né? Claro, né? A gente precisa fatiar o jogo em três etapas, né? O início, né? O meio e o finalzinho do primeiro tempo, onde o time às vezes dá um gás, né? Para conseguir virar, né? Ir para o intervalo com resultado positivo. Tá? Então até, né, os 15, 20 minutos o Botafogo criou oportunidade, foi envolvente, né? Fez algumas triangulações com o Jefinho, com o Tiquinho, com o Eduardo, né, o Jefinho, né, buscando o jogo, buscando, né, o Hugo também, né, entrando, né, na linha de fundo. Então foi um bom início de primeiro tempo. Depois não funcionou mais, né? Então depois a gente viu um time muito cansado, visivelmente cansado, né? Dá para entender porque é o primeiro, né, jogo da temporada. O Botafogo vinha de uma semana, né, de treino pesado, então o desgaste era natural, tá? Então, por exemplo, o Tiquinho terminou o primeiro tempo, né, morto. Essa é a verdade, né? Muito desgastado, cansado, tá? Na minha opinião, nem deveria ter voltado para o segundo. E no segundo tempo, o Thiago Nunes, né, acabou mexendo na equipe, mas não funcionou, tá? Não funcionou, não entendi o posicionamento do Júnior Santos, né? Então, na minha visão geral, eu achei o time um pouco embaralhado, tá? Achei o time um pouco embaralhado. Né? O Madureira, se tivesse um time um pouco mais capacitado, teria conseguido o empate, né? Eu achei a defesa, né, em alguns momentos exposta, tá? Ao um contra um, exposta a um contra-ataque. Tanto é que o Madureira, algumas vezes, né, fez uma ligação do meio-campo, né, em condições do jogador do Madureira entrar cara a cara com o Gatito. Né? Então, claro que muitas coisas precisam ser ajustadas, muitas coisas precisam, né, passar. Né, precisa, né, cara? O Botafogo precisa encorpar o seu elenco, precisa encorpar o esquema de jogo. Não sabemos se o Botafogo vai manter esse esquema com três zagueiros. Tá? Então, a gente vive ainda, né, nas incertezas. Tá? Em relação ao campeonato, tá? A rodada que começou ontem, ainda teve a vitória da Portuguesa contra o Bangu, tá? E a vitória do Flamengo contra o Audax. Tá? O Vasco joga hoje contra o Boa Vista, o Nova Iguaçu recebe o Sampaio Correia e o Volta Redonda pega o Fluminense. Tá? E aqui está a classificação. Tá? Classificação, Flamengo, né, líder, porque pelo saldo de gols, Botafogo e Portuguesa. Amanhã a gente vai trazer essa classificação, né, já modificada. Tá? Em relação ao nosso abre aspas, né, o que deu ontem, assim, né, além do jogo, claro, né, mas o que todo mundo esperava é como seria esse reencontro, né, do time com torcida, né, de alguns jogadores que permaneceram de 2023 e são, né, e estão ali, né, na mira do torcedor como alvos, né, por tudo que aconteceu no ano passado. Tá? Então o Gatito, né, que é um dos jogadores que é poupado pela torcida, ele botou ali, ó, dói ouvir vaias para companheiros no Botafogo, mas a única maneira de apagar o ano passado é com vitórias. Tá? Em relação às vaias, tá, o torcedor, a gente tem que entender também o lado do torcedor. Né? O torcedor, ano passado, tomou uma pancada muito forte, né, muito forte. O Botafogo tinha um título, deixou escapar, né? A gente já sabe por tudo que aconteceu. E esse ano a gente já sabia que seria um ano de cobranças. Tá, um ano, né, de vaias, de cobrança. Nós já vimos já no telão, né? Saiu no telão a escalação, né? Aplauso para alguns jogadores, né? Poucos aplausos para outros, vaias,
né, para alguns, e ficou visível, né? O Marlon Freitas é um jogador que recebe as vaias, né? O Marçal recebendo, né, uma vaia bem alta, né, acima da média do que foi com outros jogadores. Tiquinho recebendo poucos aplausos, né? Então, é, era o que a gente, né, tinha essa, é o que preocupava também, né? Além do Madureira, a preocupação, né, de como seria esse reencontro, né? Então o Thiago Nunes falou na coletiva, né, que é para virar a página e tudo mais, virar a chave, né, um novo momento, que ele já virou, né, a página. 2023 ficou para trás, né? Mas a gente tem que entender, né, que alguns jogadores, pesaram o emocional no passado e vai pesar esse ano de novo, né? Esse ano vai pesar de novo. Então a gente torce, é claro, né, para que a torcida, né, também tenha sabedoria, né, para poder ir diluindo isso aos poucos. Não é fácil, né, não é fácil, tá? Mas só quem realmente pode apagar isso é o próprio time, né, se tornando competitivo, vencedor e dando uma resposta diferente em campo. Tá ok, galera? Tô meio encaixado aqui que ficamos aí quase 2 horas falando em live, tá? Então é isso, cara. Assim, e a gente vai, né, acompanhar esse comportamento da torcida do time jogo a jogo, né? Já temos no próximo sábado o jogo com o Bangu, né? O público até me surpreendeu, né? Tivemos um público de 7.800, tá? Jogo 19 horas, quarta-feira. Cara, eu imaginei que não fosse dar nem 4.000. Então deu o dobro do que eu imaginava, tá? Acredito que sábado também deva dar um público nesse porte um pouco maior, chegando aí pelo menos uns 10.000. Tá? E vamos ver, né, como vai ser esse comportamento torcida e time diante do Bangu. Tá? Em relação ao Thiago Nunes, eu fico um pouco preocupado, tá? Falei isso na live, repito aqui, né, pela declaração do Thiago Nunes. Isso aqui me preocupa um pouco, né, quando a gente fala de futuro, né, o que que vem pela frente. Thiago Nunes botou, ó. Thiago Nunes fala em período de testes no Botafogo e promete mais mudanças. Não enxerga o jogador pela posição dele. Cara, isso é assim, me preocupa, sabe? Porque eu acho que o jogador ele tem que, né, atuar onde ele se sente mais confortável e onde ele consegue render mais, onde ele tem confiança para fazer uma jogada. Ontem ele botou, por exemplo, o Vitor Sá de lateral direito. Já foi testado em outras oportunidades, não funcionou. O Vitor Sá é um jogador que ele funciona quando cai pela esquerda, tá? E ele deu uma justificativa falando que, ele não enxerga o jogador pela posição, que ele acha que o jogador tem que aprender a jogar em mais de uma posição. Cara, isso é perfeito para você aplicar para um jogador que está na base, que está em processo de construção. E não reconstruir um atleta pronto, sabe? Porque esse cara, você perde o jogador da posição. Então, se o Botafogo tem os jogadores nas suas posições, essa, né, inversão né, daqui a pouco a gente vai estar vendo. Não entendi o Júnior Santos jogando, né, mais recuado, sabe? Isso me incomoda. Te incomoda também? Deixa sua mensagem aqui. Né? Nós vimos, a gente vem, né, passando por um processo, né? A gente viu isso acontecer com o Luiz Castro, errou várias vezes por conta disso. O Bruno Lage saiu do Botafogo por conta disso, que ele queria reinventar a roda. E o Thiago Nunes parece que vai pelo mesmo caminho. Então, às vezes, o básico é suficiente. O básico, às vezes, é o suficiente. É botar cada jogador na sua posição, né? Arrumar o conjunto, arrumar, encaixar o elenco. Até porque a gente tem uma pré-Libertadores daqui a um mês. E esse time precisa estar pronto. Então, eu espero, tá, que essas mudanças, que esses testes não se estenda por muito tempo, tá? Que ele possa realmente arrumar o time e dar entrosamento para essa equipe, dar conjunto para essa equipe, com a bola no pé e sem a bola no pé também, porque futebol a gente ganha sem estar com a bola no pé. Valeu, rapaziada. Então é isso, tá? Aguardo vocês aí na nossa próxima live, sempre às 8 da manhã e também agora às 22 horas. Valeu, tamo junto. Um forte abraço. Fui.